Boa tarde, amigos. Boa tarde, Maurício Lourenço. Estamos aqui mais uma vez para bater um papinho, né? Sobre Boa tarde. Tabuão, Paulo e o mundo. Boa tarde, querido Machado. De volta aí, batendo esse papo legal do Bate-Papo Tabuão. Bacana. Mauricião, vamos lá. Vou falar aqui sobre o Covid, sobre os números, né? Para a gente dar aquela introdução que a gente sempre faz. Taboão da Serra, 164 óbitos no dia de hoje, 164 famílias, né, que perderam seus entes queridos, 210 casos em andamentos, 1.627 casos confirmados, em acompanhamento 718. Lembrando que ontem, Maurício, era 716 casos em acompanhamento. Para hoje aparecer 718, eu tomei um susto. São 102 pessoas a mais sendo acompanhadas em um dia. Foi a maior alta que eu vi nesses dias aí que a gente vem sempre acompanhando, né? Porque são pessoas que estão passaram pelo crivo do médico, ainda não tem o exame de confirmação, porque o caso confirmado era 1.520 e passou para 1.627. Se bem que é só aqui, né? Os casos confirmados passa para acompanhamento. Mas eu achei um número bem grande aí. Fizeram mais exames, deve ser, porque é um pulo de 107 pessoas, né, em um dia só. Eu estranhei por nós estarmos numa quinta-feira. Como a gente já está praticamente uma semana com todo o comércio aberto, você vai falar aí do comércio, né, no dia do comércio na sequência, mas o comércio está todo aberto, muita gente se movimentando, os comerciantes com esperança de que vai melhorar, que agora vai, que o Brasil mudou. Só que quando a gente olha para os casos de Covid no mundo, no Brasil, a gente vê que não é bem assim, né, Maurício? No Brasil, atingimos 75.697 mortes para 1.978.236 casos confirmados. Isso significa que praticamente já estamos aí hoje chegando nos 2 milhões de casos confirmados, né? Muita coisa mesmo. No estado de São Paulo, 18.640 mortes, Rio de Janeiro, 11.757 mortes, Ceará, 6.977 mortes, Pernambuco, 5.772 mortos. Isso tudo para dizer que, infelizmente, nós estamos hoje, Maurício, com 10 estados em alta, né, de Covid. Aí incluímos Santa Catarina, Paraná, que é os três do Sul, né, e o Rio Grande do Sul. São Paulo, estado em alta de novo, né, por causa do interior. E um número triste, 97,40% das cidades brasileiras já foram atingidas pelo Covid. Se o Bolsonaro tinha como meta atingir 70%, de no mínimo 70% vai se contaminar, e os bolsominions saem falando uma bobagem dessa, não é isso. Não é isso que aconteceu no mundo. Na Europa não precisou acontecer isso. Os Estados Unidos estão lutando para não conseguir, mas está caminhando também para em passos largos para fazer o mesmo que o Brasil, né? O Brasil fazer o mesmo que os Estados Unidos. São os dois maus exemplos, né, para o mundo. E essa notícia de que 97,4% das cidades do país já foram atingidas por contaminados, né, com o vírus é muito triste, porque mostra que, infelizmente, eles ficam falando, não, a média semanal é 1.056. Na semana passada, quando a Globo mudou, os institutos, né, os órgãos de imprensa mudaram a forma de ver, de dar a notícia, eles falaram que ia pegar a média porque dava para uma clareza maior dos números diários, do que os números diários. 1.037 na semana passada, 1.056 essa semana. É alta, não é baixa. Quer dizer, na média já estamos em alta novamente. E aquilo que a gente via como um platô, na realidade já está em alta. Infelizmente, mais uma semana sem ministro, né, da Saúde, mais uma semana de polêmica sobre o que tem que ser feito a nível Brasil no tratamento e nada de novidade, né, Maurício? Me fala aí um pouquinho como você está enxergando esse momento aí do Covid. A gente passou uma semana
sem falar. Você tinha aqueles números lá do prefeito de Araçatuba, que a gente fez uma discussão grande aqui na semana passada a respeito, pontuando todos os dados, né, de Araçatuba, do prefeito do PT, que fez o enfrentamento desde o início, lá em março, de uma forma correta, mostrando o jeito certo que as cidades italianas, espanholas, francesas, as cidades europeias tinham feito e tentou implantar na cidade dele lá. E hoje já é exemplo para o mundo, né? Não sei se você tem aqueles números que você apontou a semana passada sobre a cidade de Araçatuba. Araçatuba, né? Ou Araraquara? Acho que é Araraquara, né? Araraquara. Mas fica à vontade para você discorrer aí sobre essa situação. Então, Machado, boa tarde aí mais uma vez. E já agradecendo os companheiros que nos acompanham nessa live, né, da Bate-Papo Tabuão. E assim, como a gente já tinha antecipado, na verdade nós antecipamos, né, essa informação sobre o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores. Ele fez tudo que o município, tudo que a administração pública do município poderia ter feito, ele fez, né? Então, os números, basicamente, naquela semana passada que eu tinha relatado, era o seguinte: dentre era 1.100, mais ou menos, na verdade era 980, né? Mas depois 1.100 confirmados com o Covid-19 na cidade, né? Uma cidade de aproximadamente 240 mil habitantes, né? 50 mil a menos que a nossa. Mas, assim, tinha mais casos confirmados, em torno de 1.100, mas o número de óbitos é absolutamente menor do que o registrado aqui na nossa cidade. Por isso que eu acabei fazendo uma comparação, né? Porque mesma quantidade de casos confirmados e, enquanto aqui nós estávamos lá, quando fizemos a live, com 150 óbitos, né? Lá tinha registrado 10, depois mais 4, 14 óbitos. Então, diferença muito grande. Teve morte? Teve, mas a cidade aplicou oito medidas que nós relatamos. Eu li aqui as medidas para você e para as pessoas que nos acompanham, e a adoção dessas medidas é que gerou esse case, né, esse caso interessante de uma cidade que conseguiu, vamos dizer assim, conseguiu proteger a população, mesmo, como eu repetindo, mesmo tendo óbito, teve 15, 14 óbitos na cidade, mesmo assim, é infinitamente menor do que a situação nossa aqui de Taboão da Serra, né? Que praticamente o mesmo caso de confirmados e 10 vezes o caso de óbito. Então, evidentemente que foi um jeito de gerir, um jeito de administrar a cidade que foi totalmente dedicado a cuidar do povo nesse momento de pandemia. Então, virou exemplo aí na mídia nacional, né? E como se faz uma prevenção relacionada a uma pandemia desse nível, né? E aí tá de parabéns aí o companheiro Edinho Silva, né? Um prefeito nosso aí do interior de São Paulo, uma cidade média, né? E conseguiu aí cumprir um bom papel e servir de exemplo, inclusive para os nossos pré-candidatos a prefeito que tem aí, a vereadores, né, da nossa cidade, procurar saber que medidas foram tomadas, né? Como eu já falei, as 8 medidas eu já até relatei para você aqui. Também, viu, Machado, você falou aí da questão 2 meses já sem ministro da Saúde, né? Uma pena, né? O país está sofrendo isso. Estão colocando milicos em tudo que é local do país, né? Do governo federal. E eles não são da área da saúde, né? Não são sanitaristas, não são, nenhum deles tem a expertise da administração pública na área da saúde, né? Então, estão sucateando o SUS. Esses dias aí o ministro Gilmar Mendes disse que os generais estão se associando ao genocídio desse governo, na verdade é um governo genocida, né?
que esse governo deixa de prestar serviço para a sociedade na proteção dela contra essa pandemia, ele está sendo genocida, porque aí nós já estamos com 75 mil mortes, já passou, 76 mil, né? E não tem outro jeito, porque o presidente do país virou um propagandista, né, de uma fórmula, de um remédio que não tem aprovação de ninguém, né? Então, lamentável. E é um governo genocida, sim. Não tem outra saída. É um governo genocida que deixa de atender grande parte da população e os indígenas, que é uma população pequena, originária, né? Tem que preservar. As ações que ele tem tomado têm sido terrivelmente contra todos esses grupos sociais no Brasil, né? Indígena, quilombola. É complicado, né? Complicado. Deixa eu só te falar uma coisinha. Ó, é aqui, ó, um númerozinho, mais um número, né? 1.261 novos casos novos de mortes nas últimas 24 horas no Brasil. Eu falei da média 1.056, mas nas últimas 24 horas é 1.261 o número de casos de óbitos, né? Eu continuo com meu primo internado em Curitiba, ainda não tive a notícia confirmada se tiveram que amputar a perna dele, mas já estava certo que ia fazer essa amputação no dia de ontem, e daí a torcida para que a partir dali ele tivesse uma reversão no quadro dele para melhora, né? Acredito que eu vou ter essa notícia agora no final da tarde, aí a família vai ser notificada, porque infelizmente os hospitais também, a forma que eles dão o acompanhamento para a família de como está é uma coisa assim impressionante, né? Como é mal feito. Então a família fica totalmente sem acesso e o contato não é diário, as enfermeiras não têm ordem de passar por telefone para a família os casos, né, de como está. Então é muita coisa. E os casos novos por 100 mil brasileiros, é outro índice também que a gente tem que apontar aqui, é que era 19 para 100 mil. 19 infectados, né, para 100 mil casos novos. Hoje está em 250 casos para cada 100 mil. Ou seja, em 12 semanas ela pulou de 19 para 100 para 250 para 100 mil. É muita coisa essa modificação, né? E quando eles colocam a taxa de crescimento, para cada 100 pessoas, ela transmite para 103 pessoas em uma semana. Na próxima semana, ela já passa para 106 pessoas, 9. E mais uma semana, 109,27. Esse é um índice que nenhum país conseguiu atingir. É recorde brasileiro. Negativo, né? Diga-se de passagem. É o Brasil mostrando como a pandemia, né, Maurício? É muito triste, muito decepcionante. O que você colocou já é fruto, né? Dessa falta de sincronia, dessa falta de ordem que começa lá em cima e essa politização, porque o que a gente está falando aqui, em momento nenhum a gente falou de política, a gente está falando do caso Covid, como as autoridades do Brasil, começando pelo ministro da Saúde, lá em cima, têm tocado. E o que eles fazem lá repercute na UBS aqui no nosso bairro. Então, embora muitos não saibam, a UBS aqui faz atendimento baseado nas normativas do ministro da Saúde. Ele é comandado, sim, pelo prefeito da cidade, que por acaso é também, né? Não por acaso é também da direita aí, não é o caso, mas a gente nunca politizou o vírus. O vírus é um problema, e esses números são números apresentados pela imprensa no Brasil inteiro, corrigidos e comparados aos números apresentados pela imprensa e pelos governos do mundo inteiro. Então, não existe essa de dizer que isso é politização da pandemia. Não, isso é análise técnica feita por especialistas, né, Maurício? A gente sempre deixa isso muito claro, porque realmente é isso. É muito triste ver esses números desta forma, né? Mas hoje, Maurício, você falou do comércio aí que foi reaberto, que a gente é totalmente contra essa forma, né, que foi feita, contra porque os cientistas, os médicos cientistas
chegavam, os virologistas, né, chegaram à conclusão que não era a hora. Estando no pico, não é hora de fazer a abertura e retomar a economia da forma que eles querem, porque afinal a ideia é que vai voltar a ter um pico aí. E esse é o problema. Mas hoje é o dia do comerciante, né? 16 de julho. Você ia me falar a respeito aí? Por favor, fique à vontade. O tema é seu, querido. Pois é, rapaz. Hoje, dia 16 de julho, né, dia do comerciante, eu acho que é importante a gente. Evidentemente que a gente está num momento muito difícil, de pandemia e tal, mas são esses comerciantes, pequenos comerciantes do bairro, da região, né, da cidade, que faz a economia girar, né, também. Dá emprego, né, o dono da farmácia, o dono do açougue, o dono da padaria, né, o dono do sacolão, aquele pessoal do automotivo que troca o pneu do carro. Então, são tudo comércio de bairro, né, que faz funcionar a cidade, né, gerando emprego, renda, etc. Nós tivemos aí, eles geram também o chamado ISS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Serviço no município, né, de prestação de serviço, e ele, o ano passado, por exemplo, em Taboão da Serra, gerou quase 57 milhões de reais, né, para o orçamento da cidade. Esse ano está em torno de 25 milhões de reais, 26 milhões arrecadados, mais o repasse de em torno de 4 milhões de reais, que é o repasse do Simples, né? Que o pessoal que é inscrito no Simples recebe, esse repasse é feito pelo governo federal para o município. Então, eu acho que é importante falar deles, dos comerciantes, porque faz parte da população da cidade, né? E é um gerador de renda, um gerador de emprego, e o chamado empreendedor de verdade, né? Não o pessoal com a bicicleta aí entregando comida ou de moto, esse não é empreendedor. Empreendedor é esse que é o dono da farmácia, o dono do açougue, o dono da imobiliária, o dono de vários setores de prestação de serviços, né? Escritório de advocacia, né? Dentista que tem seus consultórios, né? Privados ou clínicas, né? Então, são serviços que a cidade oferece aí à população e esse pessoal merece ser lembrado, né, no dia de hoje. E também traz arrecadação para a cidade, né? Eu Pela acho que é. parte que me E, cabe, viu, Maurício, e eu vou te agradecer ter chamado esse tema, é, porque eu sou comerciário desde os meus 14 anos. Meu primeiro emprego foi numa loja de calçados em Pinheiros, não era aqui em Taboão, e o meu máximo respeito aos comerciantes, porque o meu primeiro emprego foi em uma loja de calçados, o meu segundo emprego eu vendia copos de cristais e prataria para os comerciantes de presentes, da área de presentes, fui para um outro departamento. E hoje eu não exatamente. sou comerciante, sou prestador de serviço, porque, como você falou, imobiliárias é prestação de serviço, mas na realidade está ali no segmento, né, que é o terceirizado, terceiros, e o comerciante tem os meus parabéns. Mas em muitos casos, viu, eu vou dar um depoimento aqui. Eles se acham a elite do país e são responsáveis por um pouquinho do que está aí, porque todos eles não se acham comerciários, eles se acham comerciantes e se É posicionam assim, que, exigem do seu comerciário, funcionário, empregado. Às vezes a gente vê comerciários achando que são comerciantes, se confundindo. ah, Ele lida com o patrão no dia a dia, ele olha o carrão do patrão na porta, ele acha que ele é também. Então, como a gente é aqui do Partido dos Trabalhadores, vamos dar os parabéns para os comerciantes, estamos aí, sou oriundo da classe, mas eu vou te falar, hein? Tem muitos aí que se acham a última bolacha do pacote e, na realidade, é mais um escravo do sistema aí. Tão isso comerciário os seus funcionários, né, Maurício? Mas sim, parabéns. mas isso aí é uma falha, né, da sociedade, porque faltou aí, às vezes você tem as condições de vida para ser um comerciante e tal, mas você não é rico, não é bilionário nem milionário, então você não é dono do meio de produção, né? Então você serve, acaba servindo, mesmo não sendo empregado. Então o que acontece? Você não tem a consciência de classe. Então você acha que está no andar de cima, ainda não está, não. Entendeu? O O pessoal confunde mesmo, é comerciário verdade.
Não, o comerciário, por ter contato com esse comerciante direto, como eu falei, às vezes ele se porta como se fosse o patrão. E, infelizmente, ele é só um comerciário. E o comerciante, em muitos casos, se acha um milionário. Ele não é um milionário, ele não é um rentista, ele é mais um trabalhador que trabalha 12, 16 horas. Então, reverenciar todos os comerciantes de Taboão, Claro. do Brasil. Nesse momento de crise, uma boa parte dos comerciantes tiveram problemas sérios, né? Comerciantes, porque o bar é comerciante, todo bar, né? Bar, restaurante, pizzaria, tudo comerciante. E esse pessoal tiveram que fechar suas portas mesmo, né? Foi Olha, eu atingida vou da economia foi exatamente os comerciantes. aproveitar aqui esse dia, né, do comerciante para passar aqui os dados da incompetência do governo federal relacionado à abertura, né, e a abertura do financiamento subsidiado aí para a manutenção do chamado comerciante, né, do microempresário, do pequeno empresário, do orçamento que tinha destinado no BNDES para emprestar para esses grupos, né, de comerciantes, vamos falar aqui assim, comerciantes, né, o BNDES só conseguiu emprestar 29% do total do valor. Então, para você ver a incompetência, o governo destinou um recurso, geralmente é 20 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões, né? E ele só conseguiu, para o Brasil inteiro, só conseguiu executar empréstimo em 29% do que estava orçado. Então, você vê aí, mais uma vez, o governo fazendo o mínimo para ajudar, né, salvaguardar esses comerciantes até o final da pandemia. Porque a população, mais de 75% da população é a favor de não abrir o comércio ainda. Mas a necessidade obriga também, né? O cara acaba abrindo meia porta, 5 horas, 3 horas, né? Porque a necessidade obriga. E o governo não deu nenhuma condição para eles, né? Isso eu estou falando do BNDES, né? Só conseguiu passar menos de 30% do que estava disponível, né? Outra coisa, da pandemia, do orçamento destinado à pandemia, o governo só conseguiu empenhar, gastar 5%. Piorou, Veja né? bem, vamos supor que tem, eu não estou nem falando aqui que valor que tinha lá para destinar nesse orçamento para gastar na prevenção da Covid, comprando materiais, insumos, né? Comprando respiradores. O governo não, ele gastou 5% da verba que tinha disponível. Você vê como é que ele fez o mínimo. Olha, Né? Maurício, só duas situações, né? O Lula, quando foi presidente, ele falava que ele entendia de máquina e que o grande problema não era o desejo de gastar, você tinha que ter competência para conseguir gastar, para fazer com que o dinheiro chegasse na ponta. Então, isso me marcou muito, porque quando ele virou presidente, uma das preocupações que ele tinha é de fazer a máquina andar, né? E para fazer a máquina andar, a atitude, a palavra do presidente ter valor e chegar, a palavra do prefeito chegar aqui na ponta e a coisa acontecer, você precisa de competência. Infelizmente, o nosso governo Projeto. federal não tem competência alguma. Então, os projetos, se forem mal desenhados, ele não chega na ponta. Então, você faz um número, como você colocou, com o BNDES e não chega na ponta, porque não tem realidade. Você tem que conhecer a realidade do comerciante, aí eu vou citar o caso do comerciante, para explicar o seguinte: eu sou especialista em crédito imobiliário, eu presto consultoria imobiliária, de grátis para quem precisa comprar um imóvel, há 22 anos que eu estou no ramo. Então, eu faço a consultoria, eu olho para o seu crédito e vejo qual a melhor forma de você se encaixar na compra de um imóvel. Se você pode comprar um imóvel de 1 milhão, de 500 mil, de 200 mil, de 100 mil, se você vai entrar em um programa social do governo, e no caso de São Paulo, Coab, você tem no caso da cidade de São Paulo, a Coab, no caso do estado de São Paulo, o CDHU, você pega aqui, Taboão não existe, mas você tem os movimentos populares,
Falou, ó, vai lá no movimento popular ali, o Jair toca um, a Vitória toca outro, vamos ver esse pessoal aí que tem movimento popular vai ficar na fila lá do talvez, quem sabe, um dia voltemos a ter um novo presidente que faça o Minha Casa Minha Vida, e aí você vai voltar a ser um comprador de imóveis, como foi aqui durante 13 anos. Mas, infelizmente, Maurício, estou te falando tudo isso porque o meu conhecimento, eu tive empresa há muitos anos, eu tenho empresa aberta desde 1993, recolhendo impostos e sofrendo as agruras. Eu recebi oferta diversas vezes de dinheiro do BNDES, como microempresa, eu digo nesse período aí do Lula. Agora, eles também me ofereceram a dinheiro do BNDES. Só que aí vai o meu depoimento, porque muitos empresários, muitos comerciantes, quando vê o governo falar assim, o Bolsonaro liberou 30 bilhões para os comerciantes. Aí você tem que ver qual era o projeto. O projeto dele era, as grandes a gente vai ajudar. Os pequenos, esquece. Não dá voto, não dá dinheiro, não dá retorno. Então, o primeiro problema já começou por aí. Infelizmente, o Guedes já avisou que eles iam salvar os grandes. Então, quando ele colocou no projeto salvar os pequenos, e aí vai uma dica para quem não sabe como funciona o BNDES. Eu, há 22 anos, trabalho com o BNDES. O BNDES não empresta dinheiro diretamente ao comerciante. Então, quando quem olhar, mas eu já pedi dinheiro no BNDES, o BNDES não deu. O BNDES não nega. Quem nega é o banco particular, é o Bradesco, é o Itaú, é a Caixa, é o banco, é o Santander. Você senta com o seu gerente e fala, olha, eu tenho um comércio e quero 100 mil reais do BNDES, o governo está oferecendo. Na realidade, você vai ter que ter uma ficha limpíssima, porque quem vai te dar o dinheiro é o Bradesco. Então, o Bradesco vai fazer uma devassa na sua vida, porque se você não pagar, quem paga é os seus bens, e se você não tiver bens, quem paga é o Bradesco. O Bradesco é o fiador. Isso muita gente não consegue entender, Maurício, e xinga o BNDES. Não, você tem que xingar o presidente que deu a ordem para o BNDES e as regras que foram impostas. Quem é o fiador? Se o fiador for você, esquece, o banco particular não vai te dar dinheiro, nunca deu. Ele vai dar para uma empresa que esteja lucrando, que nem precisa. Aí o Banco Bradesco vai dar o dinheiro. Agora, as empresas que estão aí quebrando, elas não vão dar dinheiro, porque se você quebrar, ela vai ser obrigada, o banco vai ser obrigado a pagar para o BNDES o dinheiro que você emprestou. Então, o Bradesco não vai te emprestar. Então, o crédito, isso vale para o crédito estudantil e todos os outros. Quando o governo faz isso, ele tem que fazer junto um seguro que ele mesmo paga. Que se o cara não pagar, ele paga. Então, ele tem que acreditar que os comerciantes vão se recuperar, que a economia vai recuperar, que esse comerciante não vai quebrar. Mas, infelizmente, Maurício, o novo plano do Guedes, e você depois vai me falar sobre a questão do pacote do Guedes, que eu não tive tempo de ler, vou ter contato com isso através da sua pessoa. Aí você falou do pacote do Guedes, né? Eu quero entender, mas é exatamente isso. Quando a gente vai para a economia, e eu estudei administração de empresa a nível técnico, mas é assim, uma empresa, a economia, você depende do governo, você depende do presidente, depende do ministro da economia. Se ele acha que a economia vai bombar, ele pode falar para o empresário, pegue o dinheiro, se você não pagar, eu pago. Porque ele sabe que de 100 empresários, 100 comerciantes, 98 vai pagar. 2% não vai conseguir pagar e vai quebrar. Mas 98% dos que paga, dá o lucro para ele pagar esses 2% que não conseguiu pagar. Agora, como o Guedes está fazendo regras que estão acabando de bater o último martelo no comerciante, o que acontece é que não se consegue, né, fazer com que, infelizmente, fazer com que eles, que o banco, no caso, o Bradesco, se sinta confortável em emprestar para o comerciante. Então, você vê que uma coisa leva a outra, mas está tudo interligado. Se o próprio presidente não acredita que a economia vai melhorar, a primeira coisa que ele faz é deixa quebrar. E ele falou isso declaradamente na televisão. Pode quebrar, a gente vai dar dinheiro para os grandes, para os pequenos não dá para dar, porque vai quebrar muita gente. O que os bancos escutando isso faz? Não tem dinheiro para vocês.
Então, o BNDES não conseguiu entregar 70% do dinheiro que ela tinha para o comerciante, está dentro da regra que eles criaram para que isso acontecesse. Então, enquanto a gente fica triste porque só 30% conseguiu pegar, tanto o Guedes quanto o Bolsonaro está rindo e feliz porque eles economizaram 70% do dinheiro que eles mesmos tinham separado, teoricamente. Depois eles vão pegar esse dinheiro e falar, economizamos de perder. Complicado, então, né? Mas é um caminho. Resolvi dar esse esclarecimento, porque tem muito comerciante que não sabe como funciona. Ele fala do BNDES, na minha presença, se falar, eu explico, mas eles falam do BNDES como se o BNDES entregasse o dinheiro, e não é assim. Seja para esse comerciante pequenininho, seja para o Eike Batista, o banco entrega através de um outro banco assegurado. O BNDES não tem como ele perder dinheiro, só se um banco quebrar, mas aí o banco tem seguro para pagar o BNDES. Tem o Fundo Garantidor para Investimentos, né, de longo prazo. Sim. Mas, assim, essa ajuda, entre aspas, do BNDES, né, esse financiamento, para ajudar a economia aí nesses tempos de pandemia, né, o programa destinado às pequenas e médias empresas, primeiro que eu acho que eles calcularam o valor anual de faturamento da empresa, eu acho que eles calcularam de forma muito alta. Por quê? Porque eu estou vendo aqui o programa da medida provisória 975/2020, eles consideram a pequena e média empresa quem fatura de 360 a 300 milhões de reais. 300 milhões de reais é uma empresa razoável, né? Não é uma pequena, tão pequena assim, né? Mas vamos lá. Então, de 360 a 300 milhões de reais o faturamento anual, e o programa destina 4 parcelas de 5 bilhões, né? Então, 4 parcelas de 5 bilhões, são 20 bilhões, na verdade, que estava disponível para o programa, né? Para as linhas do programa. Então, se você verificar, 20 bilhões, 29% é quanto? 3 vezes 2, 6 milhões. De 20 bi, soltou 6 bilhões, né? Não é isso? Isso, entregou para as grandes empresas. Aquelas empresas em que menos precisa, teoricamente, porque ela está organizadinha, ela está beleza, ela está de boa, ela vai pagar os seus funcionários com esse dinheiro aí. Agora, as empresas que estão enfrentando o problema, o próprio Guedes falou que quebrem, nós não vamos ajudar. Só que no regramento é que entra a diferença, Maurício. Estou colocando essa situação para você entender. O Bradesco é que vai analisar o seu crédito. Você é dono de um comércio, senta com o seu Itaú, né? Ele culpa, o Bradesco culpa o BNDES. Mas quem analisa o seu crédito é eles. Porque, no final, se você não pagar, quem paga é o Bradesco. Você falou assim, tem o fundo garantidor. O fundo garantidor é do Bradesco. Se o crédito é ruim, então o Bradesco, quando ele pega o dinheiro e coloca um dinheirinho lá, ele paga um seguro para o Bradesco. Isso é fácil de explicar. O crédito estudantil, antes de 2002, você tinha que apresentar o seu apartamento, a sua casa, ou um fiador que tinha imóveis para você poder pegar o FIES. O FIES, por exemplo. Em um determinado momento, o Lula falou, não precisa mais ter renda em carteira, não precisa ter imóvel quitado, nós, governo, garantimos o financiamento. Se o Joãozinho não pagar a prestação, o governo banca. E para isso ele colocou um dinheiro, esse aqui é fundo garantidor, colocou lá 20 bilhões. Se não pagar, esse aqui garante. Essa mecânica, esse governo não fez para todos os comerciantes, ele fez apenas para as empresas que estão bem. Agora, veja, Maurício, se eu estou bem, eu não preciso de dinheiro. Na verdade, não tem um financiamento subsidiado, né? Na verdade, ele pegou o dinheiro e disponibilizou para os bancos soltar no mercado. Só que na hora da avaliação, os bancos preferem não soltar o dinheiro, né? Investe esse dinheiro em títulos públicos, aumento da dívida pública. É uma realidade. Então, infelizmente, quando a gente explica isso para algumas pessoas, elas ficam meio atordoadas e acham que você é louco. Mas não, é conta matemática. Se o governo garante, eu pego.
Por que os bancos pegam os títulos do governo? Porque é garantido pelo governo. O governo não quebra, o governo emite moeda. Você entendeu? Então, agora, se o próprio governo não acredita que a economia vai melhorar, por que os bancos vão acreditar? Eles estão tendo lucros altíssimos nesse período, estão fazendo acordo com quem eles precisam, pegando o dinheiro do governo, pagando, o governo paga parte desse juro do atrasado, ou seja, os bancos estão tendo lucros estrondosos e, infelizmente, os bancos públicos que puxavam essa taxa de juros para baixo, que era a Caixa e o Banco do Brasil, já está em vias de ser privatizado. Eles acabaram com um monte de situações aí de privatização, em acerto com funcionários, demissão, não contratação, fechamento de agências, exatamente para conseguir a gente chegar nesse nível. Né? Mas, Maurício, me fala um pouquinho sobre o pacote do Guedes aí que você falou. Rapaz. Você separou alguma coisa aí, porque eu não li nada a respeito. Você falou pacote do Guedes, falei, será que saiu um pacote novo aí de hoje? Ou você está falando do governo inteiro, de 1 ano e meio já? Não, tem ontem ele começou a divulgar umas coisas ontem, o Paulo Guedes, o ministro da Economia. Ele está querendo fazer um mini pacote tributário aí. Ele quer desonerar a folha de pagamento das empresas, né? Ele não quer desonerar a folha de pagamento, porque o Congresso é a favor, ele é contra, né? Para manter esse subsídio aí até passar a pandemia. E ele está propondo uma alíquota tributária de 0,2% sobre as transações digitais. Entendeu? Ele quer cobrar tributos sobre as transações digitais, né? Já que você não se mexe mais com cheque, né? Então a gente passa o cartão ou a gente paga pela internet, né? Paga pelo celular. Ele quer um pedacinho ali, que é 0,2%. Ele quer fazer uma CPMF, uma CPMF digital. Ele quer fazer. E a outra medida que ele quer aprontar dessa vez agora contra a classe trabalhadora, ele quer acabar com essa história de salário mensal do trabalhador, né? Ele quer criar aquela fórmula do trabalho por hora, né? Então você recebe por hora, não um salário mensal. Então ele quer colocar sistema americano, esse sistema de intermitente aí que você trabalha, recebe por semana, né? Eu acho que vai criar uma bagunça total no Brasil na questão de contribuições, né? Previdenciária, de assistência social, saúde, toda forma o sistema que a gente tem hoje da CLT, né? Está sendo cada vez mais dizimada, né? Cada vez mais desmontada. E para completar essas medidas que vem acontecendo, ele quer mais essa, né? Que é acabar com o salário mensal, aí acaba aquela história da referência do salário mínimo, fica cada um resolvendo com o patrão, igual a gente estava conversando aqui, né? Ele quer que cada um resolva com o patrão, quanto quer ganhar, quanto não quer ganhar. Coisa é fácil, né? Simples, né? Conversando, falando assim, né? Não é à toa que tem diversas leis no Brasil para proteger a classe trabalhadora, né? No Brasil, se você deixar, tem uma parte dos patrões que quer que você trabalhe de graça ainda e ainda pague, né? Então, esse Guedes, ele realmente não tem noção do que é um país, uma classe trabalhadora, sustentar uma família com salário mensal, pagar as contas. Acho que ele não tem noção do que é isso, não. Oi? Rapaz, o problema aqui é a Maria José. Eu até vou perguntar para os meus amigos aí que estão com a gente. A Maria José é uma amiga. Obrigado, Maria José, por estar sempre nos assistindo. E, na realidade, ela me colocou que ela vai entrar no Facebook, Maurício, e sempre ela é encaminhada para um aplicativo do Facebook para assistir pelo aplicativo. Eu não consigo entender, porque eu vou até abrir aqui essa situação com você e com todos os nossos ouvintes aí, com todos os nossos amigos, que se mais pessoas tiverem esse problema, por favor, contatar ou souber a solução
para que isso não aconteça, até falar, né, se está tendo esse tipo de problema também, porque ela me fala que sempre entra direto no aplicativo, ela não consegue assistir nosso programa ao vivo, rapaz. Todas as vezes que a gente faz um programa no Facebook e dá que é um aplicativo pago. Você já ouviu falar nisso, Maurício? Facebook cobrando em aplicativo? Olha, deve ter algum ponto, alguma vírgula aí no link que direciona para outro local e não para a sua página. Deve estar acontecendo isso. Então, mas não é no meu, né? Porque as outras pessoas estão entrando, eu não consegui entender no dela. Porque eu tive um problema assim, no meu entrou direto num link de aplicativo, que teria que ser pago, mas depois eu saí e nunca mais entrou. E no dela ela não consegue voltar a entrar normalmente. Estou falando isso no ar, agradecer a Maria José, eu tentei colocar a frase dela aqui, e não está entrando, eu não sei por quê. Continua com o aplicativo pago para assistir ao vivo. Aí ela Estranho, hein? consegue assiste a nossa live no, na hora que acaba, aí ela consegue voltar e assistir. Eu sempre achei que poderia ser o vivo dela, né? E já está com muita gente a respeito. Fica a dica aí para os amigos, se alguém entender como fazer para bloquear esse aplicativo que está entrando no celular da pessoa, eu vou ficar muito grato. Então, estou falando porque realmente já faz tempo que ela fala, ela tenta compartilhar, ela compartilha as nossas lives toda semana, todos os dias, mas na realidade ela fala que só consegue fazer isso ao final da live. Então, um grande abraço aí a Maria José Salles. Estou muito feliz aí que você esteja tentando assistir. Mais tarde, se você assistir, lembra que eu falei a respeito. Mandar um abraço aqui a nossos amigos, né? O Geru, a Elza, o Irineu, a Evânia, a Idália, o Jair Cardoso, o Joaquim, o Jonas, a Leni Santos, a Terezinha, a Travassos, Vitória, a Pablo, Isamo. É Isamo, né? Isamo. Bom, a todos os amigos está sempre. Isamo. Nossos amigos estão sempre nos aí assistindo. O Ivan, grande Ivan, ao nosso amigo também, o Noel. Grande abraço, Noel, está sempre vídeos também, sempre comentando comigo o que viu no dia, o que a gente estava debatendo, é muito bacana, né, de ver. É isso. Bom, Maurício, a gente já está caminhando aí para 43 minutos de live, né? Me fala um pouquinho do SAMU, 15 anos, dia de comemorar 15 anos de SAMU em Taboão da Serra. Não em Taboão, né? Brasil. Para começar em Taboão, né? Nós tivemos 2 anos de governo Lula com o prefeito Fernando Fernandes, Maurício, 2 anos então. Fernando Fernandes prefeito, com Lula lá. E nos 2 anos ele falava que aqui não precisava de SAMU, ele falava que aqui não precisava de UPA, ele falava que aqui não precisava de Bolsa Família, porque Taboão não tinha pobre, e esses planos petistas vieram para o Taboão só com a posse da nossa vice Márcia, né? Ou seja, se não é o PT, nada disso existia em Taboão. Mas são 15 anos do programa do jeito que ele está, né? Exato. Vou fechar aqui aquela história do Guedes, né? Com a seguinte má notícia, infelizmente. A partir de sábado, os pedágios da Regis Bittencourt, administrados pela Arteres, vão aumentar em 3,5%. Vai a R$ 3,30, R$ 3,30 o pedágio da Regis Bittencourt, sentido Paraná. Vai aumentar sábado, 18, para só ficar ciente. Outra coisa, o governo está prevendo aí. Vai para 3,30. O governo federal está prevendo que o crescimento, que o PIB do Brasil vai ter uma queda de 4,7%, né? Mas o FMI é mais pessimista, diz que a queda é de 9,1%. E
o Banco Central, no seu boletim Focus, informa que a queda será de 6,1%. Então, a tragédia econômica é a previsão no final desse ano aí sobre, sobre a gestão desse Bolsonaro aí, né? Agora, falando de coisa boa, 15 anos hoje do SAMU, um serviço de saúde, de logística de transporte em saúde, inspirado num programa da França, né? Lula foi buscar lá a inspiração e trouxe para o Brasil de forma integrada em todos os municípios do país, né? Quando em 2015 já estava presente em mais de 3 mil municípios, né? O programa do SAMU, que é o serviço de atendimento integrado, né? De urgência e emergência, de transferência, transporte em geral, né? Do sistema SUS. E isso também gerou uma melhoria na qualidade do serviço nos municípios, porque o financiamento desse serviço do SAMU ele vem dos 3 entes, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal, é tripartite, né? No Sudeste a gente vê muitas vans, né, como ambulância e tal, mas no Norte do Brasil tem barco, tem helicóptero, tem até avião, por conta das condições de transporte na região Norte e Nordeste do Brasil, né? Então, tem várias formas que é oferecido esse serviço. E aqui em Taboão, ele tem muito atendimento, né? Inclusive, como a gente falou acho que uma das nossas lives anteriores, tem muito trote, né? Eu acho que é bom a gente falar para evitar isso, passar trote no SAMU, que é um serviço essencial, que salva vidas, né? E profissionais treinados. Então, assim, mais um legado aí do governo Lula, do presidente Dilma, do Partido dos Trabalhadores, que é um serviço nacional, digno e de qualidade para a população pobre, porque quem usa o SUS, quem precisa do SUS sempre, é a maioria do povo brasileiro que são os comerciários, são os comerciantes, que no emergência é o serviço público que socorre, entendeu? Então, os parabéns para o Brasil, para a sociedade e ao governo Lula por deixar esse legado aí em serviço de saúde pública, né? Importante. Deixar claro, viu, Maurício, que o serviço que tinha anterior, os PSDBistas costumam falar, mas o SAMU foi criado pelo Serra. Fala, não, o que o Serra tinha era um programa de entrega de ambulância às cidades. Então, eles contratavam 2.000 ambulâncias e iam marcando para entregar uma a uma para tirar fotografia nos municípios, entregando o carro, a perua, no caso a ambulância. Era um programa de entregas de ambulância aos municípios. Realmente foi o Serra. Não tenho problema nenhum de reconhecer que o Serra criou o SAMU naqueles moldes, nos moldes que era uma entrega de perua. E você lembra que compravam a perua, alugavam um pátio, entregava lá, e quando ia entregar para o prefeito, às vezes 4, 5, 6 meses depois, já estava sem pneu, já estava sem freio, tinha que fazer uma revisão para poder fazer a festa e cerimônia para o ministro Serra sair na foto. Enquanto não saísse na foto, era proibido. O programa do Lula solucionou o problema fazendo o quê? O dinheiro vai para o município, as ambulâncias vão ser compradas, o prefeito da cidade tem que contratar médicos, enfermeiros e motoristas para poder trabalhar na ambulância, que para o dinheiro ir para o município, dinheiro carimbado já para esse fim, ele chega ao prefeito que vai administrar, mas esse dinheiro já está carimbado para ser feito desta forma, inclusive num programa onde a prefeitura tem que entrar com uma parte e o governo do estado com a outra. Esse é o SAMU, como você explicou tão bem, mas esse é o SAMU que está fazendo 15 anos, não o do Serra. O do Serra a gente parabeniza,
teve o O seu valor Serra, quando iniciou, nós não temos nada contra o isso. Serra Não fez tem um nada a ver com programa, esse o programa Serra, atual. o Serra fez um programa de entrega de ambulâncias aleatório para os municípios e estados, sem marca nenhuma. Era um serviço de entrega de carro, ambulância. E ainda teve um esquema de desvio de recursos, né, no projeto dele. Agora, o programa SAMU foi Sim. regulamentado, normatizado em 2004 por um decreto do presidente Lula, o decreto 5055 de abril de 2004. O presidente já estava com 2 anos de mandato. Então, foi normatizado e criado o programa SAMU Nacional em 2004 pelo presidente Lula. Ele é diferente de você, o prefeito, ou o governador, o presidente, comprar uma ambulância e entregar na cidade. O que vem é recurso dentro de um programa. Tem um padrão, tem um nome, tem um procedimento de agir no programa, e o SAMU é desse jeito. Aí tem Tem o atendimento? UTI, tem o ambulatorial, né? Dentro de um programa. O recurso é carimbado para aquele programa. Diferente das ambulâncias que eram compradas aí de lote distribuído para fazer política eleitoral, né? Eleitoreira é diferente. Eleitoreira. É isso. Então, muito mais valioso é esse aqui, que é o programa. Não é verdade? Então, É eu não dou esse verdade. crédito, Não, não dou isso esse é crédito fato. para o Serra, não. Não dou Não, esse não, eu crédito não para o estou Serra, dando não. crédito para o Serra, não. Estou falando uma verdade. Existem várias. Se você digitar na internet aí, escândalo do SAMU, você vai ver que escândalo do SAMU é no governo Serra, como ministro. Ele fez Então, a entrega de ambulâncias é o e sanguessuga. houve uma licitação cortada e tudo mais, que é o programa antigo. Mas, Exatamente. Maurício, voltando agora, eu vou voltar para finalizar, mas é porque eu queria dizer aí que a votação do Fundeb parece que vai ser feita agora, né? Os deputados assumiram o compromisso de fazer Segunda-feira. valer a sua força e aprovar o Fundeb, a importância que tem o Fundeb para o Brasil. Então, os deputados estão aí, graças aos deputados de estados, um posicionamento firme sobre isso, tirando da mão no caso do presidente, a decisão do que deve ser feito com o Fundeb. E, na realidade, o que acontece? Falei do Fundeb, isso, vou falar do Fundeb, mas lembrando da aprovação no Congresso pelos deputados, ao mesmo tempo, né, desse projeto que o Guedes quer aí, que seria o fim da carteira de. Você comentou, eu não lembro de ter falado, acho que eu pulei para outro assunto, mas só para finalizar, que infelizmente ou felizmente nós vivemos numa democracia, entre aspas, os deputados e senadores podem sim reverter algumas situações de governo que o Bolsonaro vem batendo firme. Então, ele vem perdendo algumas votações graças ao trabalho árduo da esquerda no Congresso e não está conseguindo aprovar os projetos que ele quer do jeito que ele quer. Então, no Congresso existe essa possibilidade de luta ainda, até por ser ano eleitoral, da gente não deixar ele fazer aprovar esse projeto do salário mínimo, né? E para transformar em horas, americanizar essa situação. E essa questão do Fundeb também, a gente tem que depositar a esperança, né, na realidade, nesse pessoal. Maurício, como último tema, eu proponho a você falar da entrevista do professor Oderlan ontem com o Alexandre Padilha, ex-ministro, e o Marco Aurélio, médico, também muito entendido na área. Aprendi muito na live de ontem, aí no bate-papo dos três, né? Vamos ganhar a prefeitura de Taboão da Serra. Quem sabe o Oderlan traz os dois para trabalhar aqui, né? Já imaginou Taboão da Serra Rapaz, com o ministro, secretário da seria um Saúde? Lógico que eu não privilégio. quero isso, mas seria um privilégio maravilhoso, né? A entrevista Seria é um privilégio para a maravilhosa. Foi. cidade ter. Primeiro, assim, duas figuras importantes, né? Um ex-ministro da Saúde, um deputado federal eleito, um professor de medicina da USP, né? De Ribeirão Preto, participando desse bate-papo. Um negócio
uma entrevista, uma conversa qualificadíssima, né? A outra coisa é, a outra coisa é a seguinte, eu acho que o professor Oderlan tem qualificado o debate na cidade, né, com essas figuras que ele traz para conversar. Gente de alto nível. Eu acho que está de parabéns aí como pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores e a todos os companheiros que têm ajudado e contribuído para que isso tenha ocorrido. Né? Eu acho que foi muito importante, muito válido, boas experiências. A prefeitura que é exemplo na questão do combate à pandemia é uma prefeitura nossa, petista, né? E assim, eu acho que foi show, adorei ontem ter contribuído, participado e assistido, né? E assim, olha, novamente os deputados, representantes da classe trabalhadora, dos partidos progressistas no Senado, na Câmara Federal, que vão fazer a defesa do Fundeb. Novamente, eles vão combater as políticas econômicas do Guedes, que ele está querendo passar lá no Congresso. Mas, descendo aqui para Taboão da Serra, se o Fundeb não for aprovado, a renovação, a gente pede um Fundeb permanente, né? E melhorado ainda. Mas se caso não for aprovado, Taboão da Serra perde 70 milhões de reais no orçamento. Não é pouca coisa. Entendeu? Não. Então, o professor esquece plano de carreira, o pessoal de apoio da educação esquece aumento de salário, 170 milhões no orçamento, acabou. Entendeu? Vai voltar a 20 anos atrás. Então, eu acho que é importantíssima essa votação do Fundeb, né? E tem até a companheira Bebel tem colocado aí um abaixo assinado em apoio e reforço a aprovação da permanência, né, do Fundeb. Como Fundeb permanente, sem mexer mais. Né? São E nada de 3 milhões de tributos. professores. São 3 milhões de professores que recebem recursos do Fundeb, 30 milhões de estudantes que recebem diretamente recursos do Fundeb para comer, para material, para através desse pagamento dos professores, reforma em espaço, quer dizer, esse dinheiro é gasto com 30 milhões de alunos, 3 milhões de professores, é muito dinheiro e os municípios dependem totalmente desse recurso, né, Aqui na Maurício? cidade a gente Mas, tem 35 mil alunos. então, só aqui. Só aqui. São 30 milhões. Maurício, as suas considerações finais, por favor. Se tiver algum assunto aí que você queira tratar, fique à vontade para falar. Ou cale-se para sempre. Não, sempre Até mais. agradecendo o espaço, sempre parabenizando pela iniciativa de ter criado esse canal do Machado, o Bate-Papo Tabuão, esse programa quase diário, né? A gente pula um dia, pula outro, mas está sempre presente. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar participando sempre que possível. E vamos trazer aí sempre, como hoje e outros dias, né, os assuntos da cidade, da conjuntura, do que está acontecendo no Brasil e desse processo eleitoral do município que vai acontecer. E a gente vai estar sempre participando e como pré-candidato, e como cidadão, como servidor, informando a todos. É isso aí. Valeu mesmo. E parabéns ao nosso Bacana. deputado Padilha, professor Oderlan, pelo programa de ontem, o doutor Marco Aurélio. Beleza. E você no backstage, que foi ótimo. Opa, tava ali tenso também, ouvindo a entrevista e lendo as perguntas do pessoal para poder colocar no ar. Mas um grande abraço, Maurício. Obrigado pela presença, então. Você é sempre um cara muito gentil aí com a gente e está participando. E avisar a todos os amigos, pedir para compartilhar essa live, né? Porque assim mais amigos de vocês vão estar sabendo do que é o PT de Tabuão, o que é o Bate-Papo Tabuão. E aqui quem vos fala vai conhecer um pouquinho mais de quem vos fala. Antônio Machado, pré-candidato a vereador em Taboão da Serra em 2020. Maurício Lourenço, também pré-candidato a vereador aqui em Taboão da Serra em 2020, né, Maurício? Um grande abraço, então.
Estamos juntos, companheiro. Vamos à luta.